Bom dia! Olha só, hoje a gente vai ouvir um pouquinho o que está no livro de Esté, capítulo 2, versículos 19 a 23. O tema do devocional de hoje é: nem tudo precisa ser dito imediatamente. E às vezes a gente tem a vontade de falar tudo que está na nossa cabeça, né? Na hora, assim, ó, papum. E às vezes não é o mais sábio, tá? E assim, eu tô falando isso para vocês e automaticamente Deus está ministrando ao meu coração, porque eu também tenho esse desejo de às vezes ser extremamente imediatista e falar aquilo que tá na minha cabeça, né? Mas nem sempre de fato é o que Deus quer para nós. Eu quero trazer isso aqui para vocês, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela chuva que cai, obrigada porque o Senhor é bom e porque o Senhor cuida de nós da forma mais linda possível. Tudo que eu te peço nessa manhã é que o Senhor fortaleça o nosso coração para que de fato nós possamos enfrentar os desafios da vida, para que nós possamos vencer os obstáculos da nossa rotina, para que nós possamos de fato, Senhor, crescer cada dia mais. Eu peço nesse momento que o Senhor derrame sobre a nossa vida a tua graça, a tua bênção, o teu amor. Eu peço que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de estarmos mais conectadas contigo, o desejo de ouvirmos mais a tua palavra, o desejo de crescermos mais da forma como o Senhor sonhou para nós, e que o Senhor de fato coloque em nosso coração aquela visão que o Senhor tem de nós, para que a gente persevere nos teus sonhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim, ó: durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esté ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Migtã e Teres, dois eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esté, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Aí a gente tem dois fatos muito importantes que eu posso trazer para cá, mas eu vou me prender a um mais importante e que contextualiza o nosso devocional dessa quarta-feira, tá? Eu falei para vocês que Esté era judia. Falei para vocês, né? Eu disse exatamente que ela era de uma outra origem. E que ela não disse isso em nenhum momento ao rei. E quem tinha dito isso a ela foi Mordecai. Ele disse assim, ó, faz tudo direitinho, segue o passo a passo, o protocolo, mas não diga que você é judia, não fala, fica quieta, por favor, não conta nada. E aí nesse texto a gente vê de novo ele reforçando isso, né? Não fala, não diz, não é para você expor a sua origem. E muitas vezes nós achamos que devemos falar tudo, não é? Muitas vezes nós achamos que precisamos compartilhar aquilo que está no nosso coração ou aquilo que é o nosso natural. Eu não sei se você já ouviu a frase dizer assim, mas eu sou isso. Ah, não, eu tenho que dizer, eu sou isso. Já pararam para pensar assim? Às vezes a gente tem isso, né? Mas nem sempre a gente precisa falar, nem sempre é sábio a gente fazer isso. Nós devemos ter cautela com algumas informações, porque Deus sabe a hora certa de para falarmos qualquer coisa. O grande problema nosso, na maioria das vezes, é que a gente acha que por ser verdade precisa ser dita naquela hora. Por exemplo, a origem da Esté era uma verdade que ela não tinha como negar. E em nenhum momento ela disse assim, eu vou falar e acabou-se. Não, ela tinha que guardar aquela informação para ser falada na hora certa. Às vezes, de uma forma muito sutil, nós nos empoderamos de certas verdades e que de fato são verdades e falamos na hora que não devemos, que não podemos. E nós precisamos falar as coisas na hora certa. Eu não sei o que é que você de fato
tem carregado dentro de você e que está aí coçando a sua língua. Meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que compartilhar. Mas você precisa guardar a informação para falar na hora certa. Tudo acontece da forma que tem que acontecer e Deus controla todas as coisas. Por mais que você ache que alguma coisa está saindo do controle, não se desespere, porque está tudo no controle. Deus está trabalhando. Mordecai ouviu uma história dentro do palácio. Olha só, ele foi nomeado para um cargo no governo, ele estava lá dentro, ouviu que 2 homens estavam tramando contra o rei e ele conta a Esté, que sabiamente encontra uma forma de falar para o rei. E aí o que é que o rei faz? Anota no livro isso que tinha acontecido, deixa aí registrado. Por quê? Porque eu acho bacana deixar registrado. Talvez Mordecai não fizesse ideia do que ia acontecer. Talvez não, obviamente ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabia. E lá na frente vai fazer sentido o fato de Mordecai ter sido nomeado a um cargo no governo, vai fazer sentido Mordecai ter falado para o rei, vai fazer sentido o rei ter anotado no caderno, porque nós não sabemos o que fazer ou muitas vezes como fazer, mas quando perguntamos e quando estamos em plena conexão com Deus, Ele nos diz como devemos agir. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Esté e na vida de Mordecai. Mordecai sempre foi um homem conectado com Deus e certamente ele estava sendo orientado por ele e por isso ele orientou a Esté. Não fala que você é judia agora. Certamente Esté também tinha essa relação plena com Deus e sentiu que aquele era o momento de contar para o rei sobre a trama que estava acontecendo contra ele. Então, embora algumas coisas não devam ser ditas imediatamente, outras são. E o que é que vai diferenciar? É a nossa conexão com Deus para que Ele nos mostre como agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer, porque Ele sabe todas as coisas e Ele faz tudo perfeito, porque assim Ele é. Então eu não sei o que é que você está passando hoje, eu não sei o que é que está no seu coração, eu não sei o que é que está na sua mente, eu não sei o que é que você está tramando, mas independentemente da origem dos seus pensamentos ou da verdade que você quer expor, saiba que tem um tempo para todas as coisas e quem vai determinar o tempo perfeito para tudo isso é o Senhor. Pergunte a Ele, converse com Ele, peça que Ele mostre a melhor forma de dizer, de agir, de se expor, porque certamente Ele vai fazer a obra completa, porque Ele é perfeito. Então que você se fortaleça nessa manhã, na certeza de que aquilo que você não diz agora não vai determinar o seu fracasso, porque às vezes a gente acha que não, eu tenho que dizer, porque se eu não falar eu morri nada. Eu tenho que falar, porque se eu não falar isso eu vou me prejudicar mais ainda. Talvez não. Deus sabe a hora certa de falar todas as coisas, então guarde tudo isso em seu coração e deixe Ele direcionar você, assim como Ele direcionou Esté, assim como Ele direcionou Mordecai. E ambos tiveram êxito nos seus momentos. Esté, porque guardou aquela informação, vai ter êxito com isso. Mordecai, porque soube falar sobre o que estava acontecendo contra o rei na hora que era para ser dita e teve êxito com isso. Nós precisamos entender que nem tudo é dito imediatamente e que outras coisas podem ser, mas que ambas precisam ser colocadas diante de Deus e Ele é que dará a direção, porque Ele é que sabe o final do plano, então Ele conduz o meio do plano. E nós precisamos nos comportar como personagens no plano e não como agentes no plano. Né? Nós somos literalmente mandadas por Ele, é assim que eu acredito e é assim que tem que estar no seu coração essa certeza, essa verdade, tá? Que Deus te abençoe, que Ele conforte o seu coração, que Ele te dê direcionamento, que Ele te dê paz para que você tome as melhores decisões e que você possa caminhar de uma forma muito tranquila nos caminhos, nos trilhos que Ele colocou na sua vida, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, boa quarta-feira, tchau, tchau.